Oi, pessoal. Então, tudo bem? Eu vou falar hoje para vocês sobre o paradoxo da escolha, né? E como que a gente pode lidar com tantas opções, né? O excesso de opções. Eu sou Fabrício Buzetto, tá? E me descrevendo aqui para vocês, eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, né? Tenho uma barba mal feita, estou usando uma camisa cinza, estou 14 quilos mais gordo nessa pandemia. Ao fundo vocês veem alguns quadros, alguns bonecos e muita bagunça no meu quarto, tá? E já que a gente está falando um pouquinho de mim, eu vou aqui apresentar um pouquinho de como que eu cheguei aqui, tá? Eu tô nesse mundo de codar desde 2002, sou apaixonado por codar, sou apaixonado por ver como que o código se transforma em coisas que as pessoas usam, né? Lá em 2005, essa paixão por código acabou me levando para o mundo corporativo. Acabei trabalhando com consultoria, desde empresas pequenas até empresas com algumas milhares de pessoas, né, no seu corpo, né. Em 2008, por acaso do destino, eu me aventurei pelo mundo de pesquisa, acabei tirando meu doutorado, e esse meu lado pesquisador, vocês vão ver bastante dele aqui na minha apresentação. Então, sempre que tiver alguma opinião que não é minha, né, que foi pesquisada, vocês vão ver a referência no canto inferior esquerdo, para quem quiser procurar mais, possa ir atrás da pessoa que foi responsável por aquele conteúdo. Tá? Em 2011, eu comecei a trabalhar um pouquinho mais com empresas de produtos e startups de tecnologia, que me levou aonde eu estou hoje, né, como CTO na BXBlue. E antes de entrar nessa discussão, eu queria falar um pouquinho sobre qual que é a diferença entre tomada de decisão, escolha, né, e resolução de problemas, já que a gente de tecnologia trabalha muito com resolução de problemas, né? E apesar dessa distinção entre essas duas atividades ser um pouco controversa, se vocês forem pesquisar, né, em geral se concorda, né, que a resolução de problema é um processo analítico, né, que a gente utiliza para identificar soluções, né, para alguma situação específica, e a tomada de decisão ela faz parte da resolução de problema, porque a gente toma decisão em cima de quais dessas soluções resolver ou vão resolver aquele problema em questão. E se a gente olhar essas duas atividades em paralelo, a gente vai ver que elas, na verdade, elas são como uma boneca russa, né? Então, você quer resolver um problema que te leva a analisar opções, que te leva a tomar decisões, e essas decisões vão te levar a novos problemas, que te levam a novas decisões, e assim sucessivamente, né? Até você chegar em um ponto final, ou um ponto em que você simplesmente para, né, de tomar essas decisões, né? E aí vamos ver como isso acontece assim no nosso dia a dia, né? Então, um exemplo aqui que talvez ressalte com muitas das pessoas, né? Imagina que alguém chega para você e vai te falar que que ele tem um problema, né, de uma organização é que ele hoje, né, os clientes só têm uma opção de pagar para ele, que é através dos meus offlines lá dessa empresa, né? E ele fala, pô, os meus clientes eles não querem vir até aqui a mim para pagar, né, e fazer o pagamento comigo, né? Como é que você pode me ajudar? E você fala, tudo bem, né? Vou colocar lá algum meio online para ele poder fazer esse pagamento. E já de cara você se vê no processo que, para resolver esse problema, eu tenho várias soluções disponíveis. Eu posso ir lá e decidir conectar com cada um dos meios de pagamentos distintos, né? E você não vai conseguir fazer todos, então você vai ter que fazer um recorte de quais pagamentos você vai aceitar. Ou você pode ir lá e usar algum gateway de pagamento, que resolve isso para você e você reduz a sua superfície de ataque aqui a ser apenas conectar nesse gateway, né, e lidar com os problemas relacionados a isso. E talvez a maioria daqui falaria, nem vejo a primeira opção como viável, escolheria direto um gateway de pagamento, mas existem tantos gateways que às vezes você pode até falar, não, vou escolher mais de um, né? Mas você escolheu, então, o seu gateway de pagamento. Então, você tomou sua decisão, né? Então, resolveu aquele problema. Não necessariamente, né? Você escolheu o seu gateway de pagamento e você vai olhar para a sua arquitetura e vai falar assim, qual vai ser, então, a escala aqui que a gente vai receber esse pagamento, né? E aí você pode falar assim, não, eu vou conseguir lidar com as requisições do jeito que elas vêm, na ordem que elas vierem,
né? Mas pode ser que não, pode ser que você fala, pô, vou precisar de uma fila de mensagem aqui. E qual fila de mensagem vai melhor me atender aqui, né? E aí eu tenho várias opções, né? E aí você vai ter que escolher, será que eu vou priorizar a familiaridade do meu time, ou a infraestrutura onde eu estou hoje, né? Ou qual conecta melhor com a minha plataforma, que eu já tenho hoje de pé, né? Então, você, de novo, né, apresenta, né, então, diversas opções que você pode escolher. E aí você escolhe, então, sua fila de mensagens. E aí você vai para o próximo problema, que é como é que eu desenvolvo agora, né, a conexão, né, com essa minha fila de mensagens para tratar esse meio de pagamento. E aí vamos supor que o sistema hoje está desenvolvido em Ruby, né? E você fala, pô, a opção mais clara vou continuar desenvolvendo aqui em Ruby, Ruby on Rails, né, que eu estou usando dentro da minha aplicação atual, né? Mas, pô, já que eu tenho uma fila de mensagem, eu tenho agora um pouquinho mais de liberdade de variar a minha stack. Então, será que é o momento de eu trocar um pouquinho a minha stack? Será que eu devo ir para algo funcional? Isso vai me ajudar a ter menos bugs, menos problemas? Ou não? Será que eu devia mudar o framework que eu estou usando porque tem algum outro framework que o time está mais interessado? Isso pode aumentar a moral do meu time? Ou é a hora da gente experimentar algo novo porque a gente está vendo que a gente está um pouco estagnado onde a gente está hoje? Então, de novo, você é envolto em diversas decisões, né? E de acordo com cada contexto, você vai poder escolher elas. E aí a gente chega, né, no paradoxo da escolha, né, que é o título que eu estou querendo falar aqui para vocês, né. Esse termo, né, ele foi cunhado pelo Barry Schwartz, né, nesse livro de mesmo nome, lá em 2004. É um livro um pouco polêmico, tem diversas críticas, mas ele tem uma ideia bastante central, né, e essa ideia, né, é a ideia de que a gente ter mais escolhas, né, ela parece ser uma chave para a gente se sentir melhor, né? Então, o Schwartz afirma, né, que autonomia e liberdade de escolhas, né, elas são chaves para o bem-estar das pessoas, né? E essa capacidade de escolha, ela também é crítica para que a gente considere que a gente tem autonomia e liberdade, né? E aí você espera, né, que se você tiver mais opções, você vai ter, então, mais liberdade, mais autonomia, e assim você devia ser mais feliz, ou se sentir melhor, né? Mas não parece ser isso que acontece. Quanto mais escolhas você tem, você não parece se sentir melhor, né? Essa é a conclusão que ele chega. E aí a gente avalia por que a gente está, né, nessa situação, por que a gente não se sente tão melhor. Então, o primeiro efeito que a gente observa é o chamado buyer's remorse, né? Que é aquele sentimento de arrependimento que a gente sente depois de fazer se comprometer, né? Ou fazer uma compra muito representativa na nossa vida, né? Quem nunca passou por isso, né? Então, você gastou muito dinheiro em alguma coisa, seja numa viagem, ou no computador, ou no carro, e aí você fica, putz, será que eu devia ter gastado esse dinheiro, né? E esse primeiro sentimento é o que o Schwartz afirma assim, que talvez é o que causa a gente tá restringindo ali na hora da gente ter tantas escolhas, né? A gente está evitando esse sentimento, né? Essa marca, né, na nossa experiência. E aí, isso fica muito claro quando a gente pega todo esse critério de escolha. Então, vamos pegar um exemplo aqui, que vamos supor que você tenha que pintar a sua casa e você recebe como opções de paleta inúmeras cores, aí, mais de 36 cores para você escolher. É provável que você gaste muito mais tempo para escolher essas cores, né? Eu pego como exemplo o meu caso, né? 4 anos atrás, eu e a pessoa que eu amo, a gente estava mudando de casa e a gente decidiu pintar essa casa que a gente ia se mudar. E a gente decidiu claramente que a gente queria pintar essa casa de cinza. Para minha surpresa, né, a quantidade de cinzas que existem é muito variável. Então a gente passou muito tempo testando vários tons de cinza até a gente escolher. E mesmo depois de escolher e tá pintado, a gente está morando na casa há 4 anos, eu ainda me questiono se esse é o melhor cinza que eu devia ter escolhido, né? Quando a gente tem muitas opções, né, esse efeito, né, de dificultar a nossa escolha, ele é muito claro, né? E é por isso que, em geral, se você der menos opções, as pessoas vão escolher mais fácil. Então, em vez de eu ter lá 36 cores, se eu tivesse 3 cores para escolher, era mais fácil de eu ter tomado essa decisão
E é comprovado cientificamente que a minha satisfação com essa escolha seria maior. Então, ao passo que não ter escolhas torna a gente infeliz, ter muitas escolhas também torna a gente infeliz. Esse efeito é muito explorado na publicidade, né? E também na construção de produtos. Então, muitos aqui já devem ter visto como a maior parte dos sites de produtos vão te oferecer 3 opções para você escolher. Às vezes, algumas das opções nem existem ou nem são vantajosas, mas elas estão lá para te dar a ilusão da escolha. Porque você tendo essa quantidade menor de opções, você se sente tendo essa capacidade, né? Mas ao mesmo tempo você se sente satisfeito com aquela sua opção, você sente que você fez a melhor opção. Tá? Então, esses foram os pontos que o Schwartz observou. E ele fala que um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado é que, além da gente se arrepender da nossa escolha, o efeito contrário também é perigoso, né? Que é a chamada paralisia da análise, que é quando a gente tem medo do erro da nossa escolha. E isso faz com que a gente não tome uma decisão a tempo, né? Aí, de acordo com o ditado, é o famoso o perfeito é inimigo do bom, né? Então, a gente para analisar as nossas escolhas e com o medo da gente tomar a decisão errada, a gente acaba não tomando uma decisão. A gente fica muito tempo, né, imerso naquela escolha, né, pesando todas as opções que estão disponíveis, e a gente acaba não tomando essa decisão, né? E aí isso leva a algumas dissonâncias, né, que são observadas. Então, a primeira é essa, né, que é a gente acreditar que escolha e quantidade de escolhas e felicidade estão correlacionadas, e não necessariamente, né? Então, o que a gente vê é que quanto mais escolhas, não necessariamente a gente se sente mais feliz, né? Ao passo que a gente sabe que se a gente tiver pouquíssimas escolhas, a gente não sente que a gente está feliz, porque a gente não sente que a gente tem a opção do que a gente está escolhendo ali. Né? Então, existe um equilíbrio aí a ser encontrado, né? E não é quanto mais melhor. Então, essa é a primeira dissonância que o Schwartz apresenta. A segunda dissonância é que existe uma diferença entre a nossa liberdade de escolha e o nosso comprometimento com aquela escolha. Porque um dos nossos receios é que a liberdade que a gente tem antes de fazer uma escolha, ela desapareça ao momento que a gente decide algo. Então, a gente escolheu aquele caminho e aí a gente perde todas aquelas opções que a gente tinha antes, né? Então, esse comprometimento, ele acaba tirando essa nossa liberdade. E esse é um dos receios que a gente tem, que faz com que a gente seja mais infeliz nesse processo, né, de escolher, né, de selecionar, né, dentro de todo esse universo que está ali na nossa opção. E aí a terceira dissonância, né, que o Schwartz apresenta é a crença que a gente tem que regras, elas limitam as nossas escolhas. E não necessariamente, né? Se eu chegasse agora e pedisse que fosse que qualquer pessoa aqui que está na plateia escrevesse um texto, né? Escreva um texto para mim. Seria muito mais difícil de você escolher, né, como você ia fazer esse texto, né? Você tem um universo de opções, né, à sua frente. Mas se você conseguir sair ali de primeira, é muito mais difícil. Mas se eu virasse para cada um aqui e falasse, ó, escreve para mim agora um tweet sobre o Ruby Summit. Eu acabei de limitar as suas opções, né? Eu limitei o seu tema para você falar sobre o Ruby Summit. Eu limitei também as suas opções, né, de escrita. Então você agora tem 240 caracteres para escolher. Você tem que usar uma plataforma específica, né? Mas isso te abre um leque de opções tão mais vasto que ele permite agora você ter mais parâmetros de comparação, né? E isso te ajuda na tomada de decisão. Então, a gente ter regras, muitas vezes ajuda a gente a tomada de decisão e ele ajuda a gente a ter mais escolhas. Por isso que as metodologias de tomada de decisão, e eu falar um pouquinho mais depois, elas não são 100%, né? Mas elas ajudam nesse processo, né? E diversas regras do nosso dia a dia, né? Óbvio que a gente tem que tomar cuidado, né? Que tem um monte de regra que podem ser meros placebos, né? Mas elas podem ajudar a gente nesse processo de tomada de decisão. E por fim, né? A quarta dissonância é justamente o nosso medo de estar perdendo com as opções que a gente deixou de fora.
Então, quando a gente escolhe, né, dentre as nossas opções, uma delas, é aquele receio de o que eu deixei de fora, será que era a melhor opção? Né? E esse receio fazer a gente não apreciar a escolha que a gente fez, né? Ou não usufruir ela ao máximo. São esses os 4 paradoxos, né? As 4 dissonâncias, que quando a gente fala de ter mais opções, né? Eles refletem na nossa mente. E aí vamos falar um pouquinho agora como que o nosso cérebro ele toma as decisões, né? Como que ele opera, né, nesse processo de tomada de decisão. E aí eu quero deixar bem claro aqui, primeiro, eu não sou nenhum especialista, tá, em neurociência, então vou trazer aqui um pouquinho de conhecimento, de pesquisas que eu fiz, tá, mas não tomem aqui nada como uma frase de um especialista, tá bom? Acho muito importante essa diferenciação. Então, quando a gente fala do cérebro, o cérebro é um órgão muito cheio de mística, né? E eu queria primeiro tirar uma visão que existe muito da gente simplificar o funcionamento do cérebro, tá? O cérebro é extremamente complexo, extremamente plástico e maleável, né? E adaptável. Então é comum a gente tentar simplificar o funcionamento do cérebro. Não é à toa que vocês vão encontrar muita literatura falando que de 2 modos de funcionamento do cérebro, 2 funções, ou essa e essa área, mas a neurociência cada dia descobre coisas novas, né? Mas uma das descobertas que são mais estabelecidas é que existe muita plasticidade no cérebro. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre algumas descobertas, mas lembrem, né, que o seu cérebro ele é bastante flexível, ele consegue se adaptar, né? E ele é muito mais complexo da simplificação que eu estou apresentando aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria falar sobre a parte do nosso córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a parte do nosso cérebro que a gente pensa quando a gente fala de raciocínio. Se as diversas partes do seu cérebro fossem uma orquestra, o córtex pré-frontal seria o maestro que está tentando botar ordem ali, né? É quem você acredita que está mandando ali naquela orquestra, apesar dele não ter tanto controle, né? Ele também é responsável pela parte mais analítica, né, do seu cérebro, e ele é uma das partes do seu corpo que mais consome energia. O seu cérebro já é a parte do seu corpo que mais consome energia pelo peso dele, ele é responsável por quase 20% do seu consumo de energia, e aí dentro do seu cérebro, o córtex pré-frontal é onde você vai ter maior consumo de energia mesmo. E o seu corpo, ele tenta evitar você gastar muita energia por causa de como a gente foi constituído. Então, quanto mais você usa o seu córtex pré-frontal, mais desgastado você fica. Não é à toa que depois de horas codando, né, e gastando muito o seu córtex pré-frontal, você fica exausto, né? O seu córtex pré-frontal também é a parte do seu cérebro que funciona de forma extremamente síncrona. Então, você pensa em dar comandos para os cabeças, está tentando pensar, né? Então, ele funciona bem síncrono mesmo, né? Mas ele tem uma capacidade de memória muito baixa. E aí, quando eu falo baixo aqui, a gente não está falando de sair de disco para RAM, tá? Eu estou falando de sair de disco para registradores. A estimativa é que você consiga guardar na sua cabeça, né, por vez, por volta de 3 a 10 conceitos, né, por vez. Isso parece estranho, né? Porque quando você está pesando várias coisas, você fala assim, pô, mas eu consigo guardar muito mais, né? Eu consigo decorar uma lista com mais de 20 itens, né? Mas isso é porque o seu cérebro ele trabalha num modelo que a gente chama de chunking, né? Em que você divide as suas ideias em pedaços e você trabalha com gradações desses pedaços. Então, vamos supor que eu chegue aqui para vocês e fale que eu estou trabalhando aqui junto com a Nina, e a Nina mora no Rio e eu moro em Brasília. Então, na sua cabeça, se você conectar essas duas cidades, você vai pensar assim, putz, Brasília fica no DF, que fica no Brasil, e no Brasil também tem o Rio, que tem a cidade do Rio, e aí você consegue juntar esses dois conceitos, né, dentro de contextos diferentes. E aí, se eu falar que a gente está conversando agora com o George, que está lá lá em Porto, né, e aí você vai pensar, putz, Porto fica em Portugal, que fica na Europa, e aí que está no mesmo mundo, né, no mesmo planeta, né, que o Brasil está, que está ali na América,
né? E aí você conecta essas ideias. Então, seu cérebro ele não vai lá e ele processa todas as informações de uma vez. Ele trabalha com esses pedaços que são compostos por outros pedacinhos menores e você sobe ou desce nesses níveis de gradação. E apesar de eu ter falado aqui de ideias bastante estruturadas, né, a gente pensar aí de países, estados e cidades, né, e é uma hierarquia muito clara para a gente, né, o seu cérebro ele pode trabalhar em hierarquias que não necessariamente precisam fazer sentido. Né? Ele pode montar esses blocos com granularidades diferentes, conforme ele achar necessário. E é assim que a gente consegue guardar mais de uma ideia dentro da nossa cabeça ao mesmo tempo e comparando elas. E aí a gente vai tirando e colocando essas ideias conforme a gente vai processando. A segunda parte do cérebro que eu queria falar, que está bastante envolvida nesse processo de análise, é a parte que trabalha a nossa memória. Grande parte da nossa memória é armazenada e responsabilizada pelo hipocampo, só que o nosso cérebro inteiro trabalha com memória, então acho bem importante ressaltar isso. E essa memória é uma memória mais lenta do que o que a gente considera ali dentro no nosso córtex pré-frontal. Por quê? Porque essa é um tipo de memória que ela trabalha de forma a conectar conceitos, né? E o seu cérebro ele vai conectando conceitos, então ele conecta sentimentos, a emoções, a lugares, a sensações, né, cheiros, sons, né? Não é à toa que às vezes você ouve uma música de Natal e você já começa a sentir o cheirinho da ceia, né? E vai te lembrando das memórias, né, dos encontros de família e os sentimentos que esses encontros fazem, né? E a sua memória, ao contrário do seu córtex pré-frontal, ela é assíncrona. Então, apesar de você poder pensar, né, putz, eu consigo lembrar daquele momento, né? Em geral, esse pedido que você faz para sua memória de, putz, lembra daquele dia, ele acontece de forma bastante assíncrona. Então, ele vai respondendo para o seu córtex pré-frontal, né, com as memórias, conforme ele vai lembrando. E aí você já deve ter vivido esse momento várias vezes, né? Que é você tá lá, né, fazendo alguma atividade, e aí, de repente, tá codando, e aí tá pegando fogo ali, você tá bastante engajado, e de repente você lembra, putz, esqueci a panela no fogo. E aí é o seu hipocampo falando, ó, tem uma memória aqui que tá sobrando para você, e aí ele tá mandando essa informação para você. Então, essas duas partes, elas trabalham juntas. E como que a gente pode ajudar, né, essas duas partes a trabalharem na nossa tomada de decisão? Então, a primeira atitude mais simples que a gente pode tomar é a gente anotar as nossas decisões. Por quê? Apesar de a gente ter uma capacidade bastante extensa de memória, o hipocampo, nessa parte mais conceitual, né, de juntar e conectar as ideias, ele joga fora grande parte das nossas memórias, né? E isso significa que se você não anotar, né, se você não tiver uma forma segura de armazenar essas informações, é provável que você perca parte das informações que você precisa. E isso provavelmente pode sobrar informações que você ou não precisa ou que vão te atrapalhar. Então, igual a lembrança da panela no fogo, né, que chega no momento inoportuno e te atrapalha, né, você pode, de repente, ser envolto num sentimento de que você está esquecendo algo importante, mas você não lembra o que é. E aí você ter anotado vai te ajudar a você manter aquilo, né, num lugar só, né, e acessível a qualquer momento. Isso vai te ajudar a ter uma tranquilidade que você pode retornar, né? E isso serve tanto para decisões tomadas como decisões que você tem a tomar. Né? Então, a primeira atitude que vai te ajudar a ter uma tranquilidade no processo de decisão é você manter, né, essa lista, né, de itens bem guardado, né, bem anotadinho sobre as suas decisões. O segundo é você revisar com frequência essa sua lista. Porque provavelmente você vai retomar nela, né? Seja para ver qual que é a próxima decisão que você tem que atuar, seja a próxima decisão que você tem que fazer, ou mesmo se aquela decisão que você tomou, ela está certa.
Então, retornar nessa lista com frequência é a segunda atitude que vai te ajudar bastante nesse processo. Esses dois passos, eles são a base para você poder ajudar nesse processo. E não é à toa que a maior parte, né, das metodologias relacionadas a algum tipo de produtividade tem esses dois steps, né? Então, se a gente pegar aí no mundo da produtividade pessoal, né, a gente tem o GTD vai ter lá sua listinha de tarefas para você fazer, ele vai tentar garantir que você revise e reavalie sua listinha com frequência, né, seja diária ou semanalmente, né? Então, esses dois passos são cruciais. E no mundo de software não é diferente. Quase todas as metodologias de software vão ter lugares para você guardar lá seu backlog. Então, se você está falando de Scrum, você vai ter um backlog do seu time ou da sprint. E você vai ter momentos para você voltar e reavaliar, como a retro e a plane, onde você está sempre retornando essas decisões, né? E revisando se você tomou as melhores decisões, né? E como é que você pode prosseguir. E aí deixa eu dar alguns exemplos, né, de como que essas decisões podem acontecer no nosso dia a dia. E eu vou pegar aqui como primeiro exemplo uma das tarefas mais difíceis que existem na programação, que é dar nome às coisas, em especial nome de variáveis. Então, aqui eu tenho um código bem simples, né? Vamos supor que eu tenho que... É um código que você tem que avaliar um empréstimo e com base, né, no valor da parcela daquele empréstimo, você está atribuindo um índice de rentabilidade, tá? Então, se o valor da parcela for maior do que R$ 1.000, você fala que o índice de rentabilidade ele é alto, né? E imagina que eu estou ali codando essa funcionalidade e aí eu estou criando esse comportamento e a primeira palavra que veio na minha cabeça para essa parcela foi pagamento. E eu sinto que aquela palavra não é legal, não é a melhor escolha para esse nome de variável. Só que eu estou no flow, eu estou ali, está rendendo, né? Já escrevi meu teste, quero fazer meu teste passar. Não consigo decidir qual é a melhor forma de trocar esse pagamento por alguma outra coisa. Então eu falo para mim mesmo, eu não vou decidir isso agora. Eu vou então, de alguma forma, mudar aqui, vou colocar um nome qualquer, né? Vou colocar pagamento abacate aqui. E vou seguir com o meu flow. Vou terminar de codar, vou terminar meus testes, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, né? E eu vou ficar tranquilo com essa escolha. Por quê? Porque eu sei que eu não vou deixar passar essa escolha aqui para depois, né? Se eu parasse antes para poder decidir qual nome eu ia dar para essa variável, eu podia perder aquele meu fluxo ali. Eu estava bem engajado em fazer passar aquele teste, eu já sabia quais que eram os próximos passos ali do que eu estava querendo fazer com esse código, né? E aí a escolha desse nome de variável podia me atrapalhar todo o meu flow ali. Então eu fiz essa marcação, que no caso foi um nome de variável bem aleatório que eu coloquei. Eu podia ter colocado um comentário de código, né? Mas eu, pessoalmente, né, acredito que toda vez que eu coloco um to-do no código, eu não vou fazer aquele to-do. E eu sei que quando eu for revisar o meu código antes de fazer minha PR, eu não vou deixar essa variável passar. E mais certeza ainda, eu sei que ninguém do meu time vai aprovar essa PR se passar com uma variável dessa. Então eu tenho tranquilidade de que essa minha decisão ela não vai passar batida por mim. E aí depois, né, eu posso então endereçar a minha preocupação, né? E a minha principal preocupação, por que me incomoda tanto, né? Então, quando eu posso parar agora para pensar nessa variável, eu posso pensar no que está me incomodando nela. Então, a escolha de pagamento, ela é meio confusa, né? Que esse pagamento pode ser aquela parcela, mas pode ser o pagamento do empréstimo como um todo, né? Ou pode ser um pagamento mais acumulado. E o nome dessa variável, ele acaba estando envolvido com o modelo do código. Então, como o modelo do código, ele vai representar muito mais do que só a variável dentro daquele método, né? Ele vai representar uma forma de se comunicar entre várias partes do meu sistema. Então, a responsabilidade de escolher aquela variável, ela pesa para mim naquele momento. E aí, adiar para depois me permite refletir sobre aquela variável, conversar com outras pessoas e estudar e decidir que existe um nome muito melhor,
como valor mensal de parcela para aquela variável. E aí eu me sinto muito melhor com essa escolha, porque eu sei agora que eu posso mandar ela para frente e eu acho que é uma escolha muito mais estável. E aí essas decisões pequenininhas que podem atrapalhar a gente no dia a dia, né? Uma das coisas que mais me ajuda nesse processo é a gente usar um modelo como da técnica do Pomodoro, né? Se alguém não conhece, né, o Pomodoro é basicamente você trabalhar por 25 minutos, né? E aí depois de 25 minutos você tira um break de 5 minutos. E aí a cada 3 breaks você pode tirar um break maior de 15 minutos. E esse flow, essa cadência que a gente vai tendo no Pomodoro, né? Envolve a gente tomar essas pequenas decisões, né? Então, se eu estou naqueles meus 25 minutos, eu estou num flow legal, eu não quero quebrar ele, né? Então, no caso ali, né? Eu estava escrevendo meus testes, aí eu chequei, e aí essa decisão podia me atrapalhar. Eu falo, pô, eu vou adiar essa decisão e eu tenho certeza que em algum desses meus breaks, quando eu for voltar, eu vou fazer uma revisão daquele meu código. E aí eu vou passar por aquilo e aí eu vou tomar aquela decisão quando minha cabeça estiver no momento mais adequado. Então, essa certeza de que a gente vai sempre revisar e replanejar, ela é muito favorável para a gente ficar mais tranquilo de adiar essas decisões e não sobrecarregar, né, essa decisão naquele momento. E aí vamos para um segundo exemplo aqui. Vamos supor que você tem que, então, entregar uma um novo comportamento numa feature que já existe, mas que você não se sente à vontade. E você não se sente à vontade porque tem algo de errado naquele código. Você já passou por ele, algumas pessoas que trabalham com você já comentaram que tem algumas coisas estranhas, difíceis de trabalhar ali. Você então sente que você tem que refatorar aquele código para entregar aquele novo comportamento, mas você ainda não sabe por quê, porque você ainda não viveu muito, né? Não passou por aquele código direitinho. Então, vamos supor que seja de novo aí o nosso método de avaliação de empréstimo, né? Que tem ali o famoso, né, macarrão com almôndegas e queijo ralado em cima. E você quer arrumar, né, essa macarronada, mas ainda não sabe como. Tá claro para você, né? Imagina que está claro como você tem que implementar, né? O que você tem que fazer, perdão, né? Mas você não sabe como mudar esse código. Então, uma forma de você fazer isso é você tentar isolar o seu novo código do código antigo. Então, no caso aí, eu peguei o código antigo, né, que tinha toda aquela macarronada, separei no método isolado, né, e implementei lá o meu código da minha nova regra, né. E aí, com isso, eu posso ir lá, eu posso escrever meus testes, ele continua sendo compatível com os testes que tinha anteriormente, então eu deixo o meu código ainda estável, mas obviamente ele não está numa situação melhor do que estava antes. O que eu fiz aqui foi, eu peguei a sujeira e coloquei ela embaixo do tapete. A vantagem disso é que eu posso fazer duas coisas nesse momento. Eu consigo entregar valor, então eu consegui implementar a feature que eu queria, consigo coletar feedback em cima dela, né? Mas mais do que isso, eu começo a ter a minha primeira experiência com aquele código que eu não me sentia tão bem. Então, eu vou viver um pouquinho dos testes, ver quais testes quebraram quando eu fiz esse tipo de mudança, avaliar um pouquinho daquele código para saber se eu consigo isolar ele ou não, né? E nesse processo, né, de eu ter esse contato com esse código, eu vou me sentir mais à vontade para poder, então, decidir, assim, o que eu faço, então, agora com esse código, né? E aí eu posso, então, avaliar e chegar à conclusão de como eu posso refatorar ele melhor. E aí, vamos supor que nesse caso aqui, né, eu avalio e vejo que no final esse método de avaliação de empréstimo nada mais é do que um monte de condições que levam a scores, né? E aí a gente pode trocar isso por um pattern como um visitor da vida, né? Mas eu não chegaria de primeira nesse resultado, né? Eu, obviamente, teria que avaliar bastante o código, né? Tendo experimentado ele antes, é muito mais fácil de eu chegar nessa situação, né? E me sentir mais à vontade, né, de tomar essa decisão. De como modificar esse meu código, né? Como trabalhar nele e, finalmente, como sugerir uma mudança, né? E aí,
chegar, então, num código que é mais coeso, né? Apesar de adicionar mais complexidade, porque tem mais elementos nesse caso. E vamos, então, para um terceiro exemplo, agora um exemplo de mais alto nível, né? Então, vamos supor que você tem agora, né, você tem um fluxo lá de trabalho seu, né, um fluxo dentro da sua aplicação. Ele tem duas etapas e foi pedido para você que você adicione duas etapas no meio dela. Como que você ataca, né? Como que você constrói esse novo fluxo? Você vai top-down, bottom-up, você vai fatiar ele verticalmente? Deixa eu mostrar aqui o caso, tá? Então, vamos supor que você tem um carrinho de compras e hoje o cliente vai para o carrinho de compras, fechou o carrinho de compras e vai direto para o fluxo de pagamento. E aí pediram para você que você coloque no meio desse fluxo, né, um pedido de documentos, e esse pedido de documentos vai ser processado, e aí depois você pode seguir para o fluxo de pagamentos. A ordem que você pode seguir aqui, ela vai depender muito dos objetivos que você está traçando, né? Então, vamos supor aqui que você está adicionando esse fluxo por uma questão de prevenção a fraudes, né? E isso aconteceu porque começou a ter casos de fraude lá, né, no processo de compra, mas conversando com a empresa, você descobre que, apesar do receio dessas fraudes estar acontecendo, a maior preocupação é queda de conversão. A gente vai adicionar 2 passos, se a conversão cair muito, não vai ser vantajoso para a gente ter esses 2 passos. Então, no caso desse, talvez a melhor opção seria você fazer uma estratégia de cima para baixo, né? Então, você começa com a parte visual, se junta ao time de design e experimenta como que esses dois passos adicionais vão afetar a sua conversão antes de decidir se comprometer e construir, né, a funcionalidade como um todo. Agora, vamos supor que o caso não seja esse, né? O caso seja mais complexo e é um problema de excesso de fraude, só que as fraudes estão causando prejuízo para a empresa, né? E a empresa já está criando um departamento de antifraude para cuidar disso. Então, algo urgente, né? Você precisa estancar isso. Então, nesse caso, talvez valha a pena você fatiar esse seu processo, né? Você construir toda a parte de requisitar documentos, deixa que o time de antifraude trate isso manualmente, enquanto você depois vai fazer a parte de processamento dessa informação. Né? Então, você consegue entregar valor mais rápido e ajudar, né, o objetivo que é ir reduzindo a fraude no meio desse caminho. Agora, vamos supor que esteja um terceiro caso, né, que você está adicionando esse processo por causa de uma norma. Né? Chegou lá o Banco Central e falou que todo mundo tem que adicionar, né, esse passo, uma regulativa. Né? Então, não tem como sair, você vai ter que fazer isso. Então, aí você pode fazer uma estratégia diferente. Você pode deixar, deixa o time de design fazer o desenho dele dos passos, você vai adiantando seu serviço fazendo a parte de baixo, de conexão dessas duas etapas, e aí depois você implementa a interface e entrega tudo, né, dentro do que foi esperado. Então, de acordo com cada um dos objetivos, você vai fazer uma escolha diferente, né, avaliando como que você pretende e qual que é o valor que você quer entregar. E aí vem a pergunta, como que você escolhe, né? A resposta é, ninguém sabe como que a gente pode escolher. Só um instante, pessoal. Aqui tá chovendo. Obrigado, filho. Ai, desculpa. Faz parte. Então, como que a gente faz o processo de escolha? Ninguém vai saber te falar como escolher, pessoal. Existem diversas técnicas, mas nenhuma vai ter resposta exata. E isso tem um motivo, né? É porque vai depender do contexto. Né? Cada contexto vai ter uma escolha, vai ter um processo de escolha diferente, né? E as pessoas que estão fazendo as escolhas, elas influenciam esse processo. Mas isso não impede que a gente se ajude. Então, vou falar aqui um pouquinho de como que a gente pode se ajudar nesse processo de escolha. Então, o primeiro processo é roubar um pouquinho de como o nosso cérebro funciona, que é usar o chunking. Então, você quebrar as suas escolhas em partes menores, né? Então, você pegar aquele seu problema, quebrar em problemas menores, ou pegar aquelas suas escolhas, entender as partes menores e conseguir definir. Porque quanto mais você quebrar, é mais fácil você comparar, né, e tomar as suas decisões, né, em cima do que você está observando.
Então, fazer essa divisão, ela vai te ajudar bastante. E só o exercício de você quebrar o problema, ele já te ajuda a entender melhor aquele problema. A segunda questão que você pode fazer é pedir ajuda, né? Seja de especialistas, ou seja de colegas, né? Mas não apenas você pegar opiniões de pessoas mais experientes que já passaram por aquilo e podem te ajudar na tomada de decisão, mas muitas vezes você pegar um par e o processo de explicar para um par já te ajuda no processo de tomada de decisão. Porque você vai precisar fazer uma síntese do que você está passando. E isso vai te ajudar dentro desse processo. E aí você, depois desses 2 passos, você escolhe usando o método que você melhor preferir. Existem inúmeros métodos para tomada de decisão. Se vocês forem procurar, literatura tem mais de 50. E aí eu vou ser simplista aqui, mas a maior parte dos processos você variações de uma AHP, tá? Que nada mais é do que uma tabelinha para você comparar as suas opções. Então, você vai ter as suas opções de um lado, os critérios, que nada mais é do que quais são as dimensões que você vai usar para poder comparar, né, e diferenciar, né, cada uma delas. E no final você vai chegar num ranking. E por que você chega num ranking e não numa opção única? Porque nem sempre vai ser só uma opção que você vai poder tentar. Você vai tentar uma opção, ela pode não dar certo, e aí você tem que voltar e poder tentar de novo. Lembra que a gente falou no começo, né? Você se comprometer apenas a uma opção pode não ser o melhor caminho, né, para você avançar depois. Então, vamos fazer uma revisão rápida aqui do que a gente conversou hoje. E aí eu vou ajudar o cérebro de vocês. Então, se vocês quiserem acalmar o seu cérebro quando estiverem no processo de decisão, e a gente toma decisões todos os dias, do nome da variável que a gente está escolhendo, né, até a tarefa que a gente vai fazer, até onde que a gente vai trabalhar. Né? Então, primeiro guarde essas suas decisões, anote elas, compare elas. Com frequência, revise, reavalie essas decisões. E tenha uma cadência em como você executa essas 2 tarefas. A tranquilidade de saber que você vai voltar nessas decisões é o que vai te ajudar a manter elas vivas, né, e fluindo. E não exagere, tá? Então, de novo, está com dificuldade de uma decisão, procure por ajuda, converse com outras pessoas, teste diferentes métodos, mas também não fique preso ou presa nisso, tá? Não pense demais, né? Às vezes vale a pena a gente escolher uma decisão, tentar, e se não der certo, a gente voltar atrás e tentar outra. E é isso, pessoal. Obrigadão. Espero que tenham gostado. Parabéns, Fabrício, muito legal. Cara, meu córtex frontal tá cansado. Será que eu tava pensando demais? Boa. Brincadeiras à parte, galera, manda perguntas aqui pro Fabrício no chat. Eu tenho as minhas, eu não tenho um monte de coisa, não é brincadeira que o meu córtex frontal tá cansado, a menos que eu esteja errando os termos. Você falou de algumas estratégias. Primeiro, assim, eu achei bem legal que você conectou esse tema, que é um tema que, quanto mais problemas difíceis a gente começa a ter no dia a dia, mais faz diferença. E quando a gente vai avançando na carreira, esse tema faz muita diferença, principalmente para quem tem a ideia aí de ser tech lead ou de ser gerente. Eu vou falar um pouquinho mais devagar para ajudar o David. Desculpa, David. Bom, eu achei muito legal que você trouxe esse tema e tem grande relevância para a gente que está aqui assistindo hoje. Eu achei legal também que você citou umas técnicas que já é conhecido pela gente, mas a gente talvez não associasse tanto ao paradoxo da escolha e a nossa própria biologia, né, como psicobiologia, como o GTD, né, e o Pomodoro, que eu acredito que boa parte da galera aqui tenha usado bastante. Você tem mais insight sobre isso? Alguma coisa, tipo, trick que dá para usar no dia a dia, que qualquer pessoa, independente de nível, poderia usar?
Era o que eu pensava mais, sabe? Tipo, um primeiro pequeno passo para eu que acabei de entrar agora, tô com a cabeça tipo, cheia de coisa, preciso aprender, preciso estudar, não sei o quê, e não tenho muita ideia. O que você indicaria? Tá bom. Eu acho que se alguém quiser, assim, sobre essas duas técnicas, eu sou bem suspeito, porque eu sou fã das duas, tá? Então, tanto GTD quanto Pomodoro, eu uso pra caramba, na que eu citei aqui. Mas, de novo, elas fazem parte de categorias de técnicas, né? Então, o Pomodoro mesmo faz parte de um conjunto de técnicas de time box, né? E o importante da gente entender dessas técnicas é o que elas trazem, né? Então, do Pomodoro, o principal do Pomodoro para a gente é a certeza, é a garantia que ele dá para a gente desses dois momentos. Né? Então, eu vou ter um momento de foco, de trabalho, e depois vou ter um momento de reflexão. O pessoal foca muito na pausa, né? Você distanciar do trabalho não é só uma pausa para você descansar, né? Mas ele é um momento também de reflexão, né? Então, muitas vezes ali, aquele momento que a gente distancia do que a gente está fazendo, aquele nosso lado do hipocampo, né, que está ali trabalhando de forma assíncrona, ele está processando, né? Porque você não consegue desligar o seu cérebro, né? Então, você volta, né, mais renovado com essas ideias. Então, essa garantia, ela te dá uma tranquilidade. Assim, eu posso me tranquilizar um pouquinho mais enquanto eu estou no flow, porque eu sei que vai ter um momento depois em que eu vou ter essa pausa para refletir sobre o assunto. Então, essa tranquilidade eu acho super importante, independente de qual técnica você usa. Então, criar essa cadência. E ela pode não ser no Pomodoro, assim, não pode ser durante o dia, mas sei lá, eu falo para todo mundo assim, cara, se você parar todo dia para refletir, pelo menos, sobre como foi o seu dia, já te ajuda pra caramba, assim, né? A maior parte das pessoas, quando pensa em produtividade pessoal, não consegue definir bem, né? Eu falo que produtividade pessoal é muito relacionada às suas expectativas pro dia. Então, e às vezes você nem para pensar assim, o que eu esperava fazer hoje? E aí chega no final do dia você sente que você não fez nada, apesar de ter feito um monte de coisa, né? Então, você parar para refletir já ajuda bastante. Então, acho que essa é a primeira questão. E a segunda é anotar. A gente tenta guardar muita coisa na cabeça, assim. E nossa cabeça não é um lugar melhor para guardar informação, porque ela vai se perder. Então, todas as técnicas vão ter algum lugar seguro para você armazenar. Então, armazenou, isso já te dá uma tranquilidade, porque eu não preciso. Eu sei que o que eu preciso saber está em algum lugar. Eu não preciso guardar Sim. na minha cabeça. Eu acho que essa foi a parte que eu mais peguei do GTD, assim, tipo, nossa, preciso começar a usar. É isso, tipo, guarda suas ideias em um lugar seguro, libera sua memória RAM aí pra, tipo, sabe, pensa com mais clareza ou quando for o momento certo e foca no que você precisa focar. Agora, essa parte que você trouxe de não preciso ficar desesperado no processo onde ainda tá ruim, por exemplo, você tá codando e a ideia não vem, ou você precisa tomar uma decisão e aquela ideia não vem. Isso daí eu não tinha pensado. Acho que uma das boas dicas que você deu hoje é isso. Não precisa se preocupar quando você está no momento de caos, porque você sabe que você pode tirar um momento de parar e respirar e que isso por si só vai trazer uma ideia. É uma ótima que eu acho. Eu não tinha visto isso na internet, na real, ainda. Não que eu seja tão, né? Tem a vasculhada toda da internet assim, mas. Boa, galera. Perguntas? Fabrício, você é um monstro. Referência. Davi, se não tem pergunta, a gente pega elogio. Parabéns pela palestra. Opa, apareceu, hein? Esperar a pergunta entrar aqui. No seu dia a dia, o que você ainda sente que pode melhorar? Qual o seu maior desafio no momento, Fabrício? Pergunta do Caio Salgado. Tá bom. Ó, desafio eterno da vida inteira é dizer não, né? Então, em geral, assim, esse processo de decisão que eu estou aqui apresentando, eu não quero que ninguém ache que eu sou um mestre na tomada de decisão, né? É um processo contínuo, né? E então saber escolher, né? Não é apenas você escolher o que você vai fazer, mas é muito o que você não vai fazer e ficar em paz com isso, né? Então acho que esse é o maior desafio que eu enfrento todos os dias, das pequenas até as grandes decisões, né? E não tem fórmula, que nem eu falei, assim, acho que é uma das coisas que eu enfrento no dia a dia e eu estou sempre batalhando, como criar novas formas. Então, todos os processos de decisão que eu enfrento hoje, eu tenho uma posição um pouquinho mais estratégica, né? E eu falo que eu estou sempre criando um framework novo para cada decisão, né? Porque às vezes você olha e eu brinco com o pessoal, assim,
Você escolhe uma parada e você sente assim, mas eu não queria fazer essa escolha. E aí é um momento ótimo para você refletir por que, que eu não quero fazer essa escolha. Porque ali, às vezes, está a base para você voltar atrás e usar outro frame para você decidir. Né? E então eu vivo isso muitas vezes. Então nem sempre é a primeira escolha que eu faço. Né? Várias vezes eu volto lá e reflito. E isso aconteceu na minha vida inteira, eu acredito que vai acontecer até o final da minha vida profissional. Porque a gente tem desafios diferentes todos os dias. Né? Sejam eles técnicos ou sejam eles humanos. Né? Boa. Respondido, Caio. Obrigada, Fabrício. Vejamos. Cara, acho que não tem mais nenhuma pergunta. A gente pode dar um minuto enquanto a gente se despede aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar com a gente nessa segunda edição. Você está aí invicto, aí as 2 vezes. Muito legal. Obrigada por ter participado com a gente, dividido seu conhecimento e trazer um tema que se conecta total com a nossa comunidade. Obrigada, Fabrício. Eu que agradeço, foi um prazer, pessoal. E quem quiser mandar perguntas depois, estou aí no Twitter, fica à vontade. Ah, sim, você vai compartilhar. A pergunta que nunca, né? Nunca fica para trás. Você vai compartilhar a sua apresentação em algum lugar? Sim, vai estar lá, pessoal. Daqui 15 minutos está lá. Boa, obrigada, Fabrício. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.